Vamos dar continuidade ao texto. Nós vamos ver, sim, vamos ver Shemot 22, 27. Aqui mesmo, deixa eu ver. 22, 27. Diz assim, ó. Elohim lo tekalel venassi be'amecha lo ta'or. Ao Eterno não amaldiçoarás, e também não amaldiçoarás um príncipe, um líder do teu povo. Aí vamos entender o seguinte. O Eterno ele alerta para que não viessem a amaldiçoar ou expor negativamente um líder do seu povo. Vamos falar agora de Israel e vamos pensar agora como quem está lá dentro de Israel. Não amaldiçoe o líder do teu povo. E eu pergunto a você, querido, que nos acompanha, como que eu poderia, uma vez tendo acessado por bondade divina a sabedoria, o conhecimento da Torá, do hebraico, como que eu poderia, tendo experimentado a ajuda de um sábio de Torá, e até hoje Hashem me concedeu contar com isso, Baruch Hashem, pela bondade dele, como que eu poderia entender como aceitável se levantar para falar contra um sábio de Israel, contra um sábio da Torá? Qual argumento eu poderia usar que tivesse base na própria Torá? Veja, Cora usou as palavras do próprio Eterno, mas o destino dele foi qual? Então, como que eu poderia, Hazeshalom Loalai, quer dizer, não sobre mim isso, mas apenas para que a gente reflita, como eu poderia me levantar para falar contra um sábio do povo de Israel? Ainda que fosse por algo que eu, porventura, não concordasse. Então eu deixo essa pergunta para você refletir. Se com base na Torá nós podemos ou não podemos nos insurgir. Que Deus nos livre de fazer isso. Bem, ainda continuando, vamos ver o seguinte. No livro de Vaikra, Levítico 26, 46. Vamos só liberar um espaço aqui. Esse texto é um texto conhecido, mas eu quis deixar assim marcado, dado a sua importância também. Texto de 26, 46. Diz assim: Ele é Achokim ve'amishpatim ve'atorot. Esses são os estatutos e os juízos, ou sentenças também pode ser traduzido assim, ve'atorot. E a Torá no plural, torot. Vamos entender, no hebraico, ou nos textos de Torá, quando há um plural, é o mínimo de plural que existe. Por exemplo, o mínimo, começando a contagem, é 2. Então, 2 Torás. É o que o texto está dizendo. Asher Natan Adonai Beino Uven Bnei Israel, a qual deu o Eterno entre ele e os filhos de Israel. Be'ar Sinai, Be'ar Moshe, no Monte Sinai, por meio de Moshe, através de Moshe. Então vejam, queridos, o Eterno, ele deu as suas Torot, a Torá, numa dimensão escrita, evidentemente, e numa dimensão oral. Ensinamentos que iriam explicar a Torá escrita. E ele deu a quem isso? Ele deu ao povo de Israel. E considerando que ele deu ao povo de Israel, nenhum outro povo pode utilizar-se, poderia vir a utilizar-se, e entendam isso, no que eu quero dizer, quero ser claro, nenhum outro povo poderia utilizar-se disso, simplesmente dizendo, não, eu agora vou fazer assim, sem considerar os legisladores que Hashem colocou no meio desse povo. Então, o texto aqui, ele é claro. Eu vou dar um exemplo para vocês como seria, como se é possível cumprir, por exemplo, uma mitzvah deoraitá, uma mitzvah da Torá específica e clara, sem a orientação da Torá oral. E o exemplo que eu vou dar é justamente o Shabat. Para você que ama o Eterno, ama a Torá e ama cumprir o Shabat dentro daquilo que te é permitido, dentro daquilo que é possível e existe, quero deixar claro aqui, uma forma kasher de poder, uma pessoa que nasceu nas nações e que ama o Eterno, ama a Torá, ama o Shabat, existe uma forma kasher de poder cumprir o Shabat, certo?
sem estar com isso roubando ou tomando posse da herança que pertence a Israel. Existe uma forma kasher, orientada de forma rabínica pelos legisladores da própria Torá. Certo? Então, se você quer saber disso, acesse o WhatsApp que vai estar na descrição desse vídeo e me pergunte lá, que eu vou te dar detalhes, que não é o nosso tema agora, tá bom? Mas, de qualquer forma, seguindo aqui a sequência textual, para que a gente entenda, o Shabat, quando diz lá, guardareis os meus sábados, inclusive é um outro ponto importante, que o Eterno deixa claro, olha, eu dei os meus sábados, guardareis os meus sábados, que servirão de sinal entre mim e vós. Entre mim e quem? Disse o Eterno. Entre ele e o povo de Israel. Então, mais uma forma de mostrar que o Eterno se dirige a um povo específico. Então, quando fala guardareis os meus sábados, não está ali determinado, claro, como que será essa guarda. Quais os elementos que serão? Ah, tudo bem, você não vai trabalhar nem você, nem seu filho, nem sua filha e tal. Mas aí sugeria o seguinte. A pessoa diria, primeiro ponto, o que é trabalho e o que não é trabalho? Essa é uma necessidade emergente naquele momento ali, para compreender o que o Eterno quer. Quando ele diz guarde o Shabat para o judeu, como que o judeu vai guardar o Shabat se ele não souber o que é trabalhar e o que não é trabalhar? Então eu quero que vocês entendam o seguinte, a orientação que o Eterno deu através dos sábios, que vamos chamar aí de sabedoria oral, vamos entender, essa orientação ela vem trazer a legislação. Imagine um grupo de juízes que se reúne para arbitrar sobre uma lei que até então ela não tinha aquela necessidade. Então eles precisam tomar uma decisão, fazer uma jurisprudência, digamos assim, e tomar uma decisão legal sobre aquele tema. Então, no Shabat, os sábios eles instituíram a prece, por exemplo, de Kiddush, santificação. Então, santificareis os meus sábados. Como que eu vou fazer isso? Então, foi instituído e foi determinado as alachot de Shabat, as leis. Vamos lembrar que alachot vem de alachá e alachá vem de lalechet. Lalechet é o verbo que quer dizer ir, vir. Entendeu? Então, quando fala lá na paraxá de ler, lechá, vai por ti. Então, lechá também vem do verbo lalechet, para você entender. Então, quando eu falo alahá, pessoal, alahá ou halahá, como alguns falam, são as leis que dizem como você deve fazer o lechá, o lar, vai. Como você deve ir, como você deve se conduzir para a vida. Então, o que vai delinear a sua conduta, como você vai se conduzir naquele tema, chama-se alahá. Então, alahá em relação a esse ponto, diz o quê? Então, nas leis de Shabat, portanto, você tem a prece de Kiddush, você tem o vinho para a santificação, você tem o pão, você tem a bênção do pão, tem que lavar as mãos antes. Tem uma série de procedimentos que não seriam possíveis se saber se não tivesse a compreensão de Vaikra, Levítico 26:46, aqui onde diz ele é Hukim, Mishpatim, Torot. Esses são os estatutos, as sentenças e as Torot, a Torá no plural, a Torá escrita e a Torá oral. Em um nível mais profundo de compreensão, vocês vão ver o seguinte. Se eu vou alfabetizar, por exemplo, uma pessoa agora, e eu coloco aqui no quadro a letra Aleph, por exemplo, e eu digo para ela, olha, essa letra aqui é Aleph. Mas, de fato, se eu tivesse escrito a letra Beit e falei que é Aleph, e amanhã, numa outra aula, eu viesse e colocasse ali agora a letra Aleph corretamente, no desenho, a pessoa que tomou aula no primeiro dia e que viu a letra Beit sendo falada como Aleph, ela iria me questionar, olha, mas o senhor falou ontem que essa letra, nesse formato aqui, da letra Beit, é que é Aleph. Eu falei, não. Aí eu falaria, não, mas a letra Aleph, na verdade, é essa que eu estou lhe ensinando hoje no segundo dia. Então, esse exemplo, ele vai nos mostrar que aquilo que foi ensinado a princípio oralmente se tornou aquilo que viria a ser registrado como escrito. Assim como na linguagem do direito, embora não sendo a minha área, mas na linguagem do direito, o contrato verbal antecede o contrato escrito. Então vamos entender que dentro desse contexto, a Torá ela antecede a criação, assim como um projeto, ele antecede uma obra em execução. Não percamos isso de mente. Um outro exemplo para vocês entenderem o que é a questão da importância de respeitar e compreender o que é a Torá escrita e o que é a Torá oral
é o tzitzit, por exemplo. Fareis para vós tzitziot, tzitzit, franjas. E colocareis por suas gerações, ledorotam, e colocareis nessas franjas petil techeret. O que é o petil techeret? É um fio de lã azul celeste. Então, como que será isso? Como que serão esses tzitziot? Né? Aqui eu posso mostrar para vocês um exemplo. Aqui. Nós temos um talit de orações e nós temos aqui. São 4 fios aqui de um lado, 4 fios do outro, totalizando 8, certo? Mas nós temos aqui um nó, nós temos uma forma de enrolar até chegar ao outro nó, segundo nó, e assim por diante até chegar em 5 nós. 5 nós mais 8 cordões, mais 8 fios. Nós temos um total de 13. E mais a palavra tzitzit, a gemátria dela, a soma do número de cada letrinha, que dá 600, nós temos 613 mitzvot. E é aquilo que o tzitzit representa, as 613 mitzvot da Torá. Inclusive no Shema, Israel, que é feito todos os dias nas orações, consta lá o quê? Ureitem oto, vereis e vos recordareis, et kol mitzvotai, de todos os meus mandamentos. Vasitem otam, e os cumprireis. Então, importantíssimo nós compreendermos que sem a alahá, sem a orientação de quantas enroladas iam ser de fio, de quantos nós iam ter, a vontade do Eterno não poderia ser cumprida, de certa forma, porque o mandamento mais objetivo foi colocado no escrito. Mas acompanhem comigo, o povo judeu sendo um povo que foi odiado e é odiado por muitas nações. Acompanhem comigo. Se Hashem ele colocasse no escrito todos esses detalhes, todo e qualquer inimigo de Israel poderia pegar esses mandamentos e cumprir. E como a vontade do Eterno se cumpriria no que diz respeito ao que ele disse, que o povo de Israel seria uma mulher Kohanim, um reino de nobres, um reino de sacerdotes, uma nação especial, um povo santo. Porque o Eterno disse que ele é quem santifica Israel. E o que santifica Israel são as mitzvot que o Eterno deu. Então, se o Eterno não fizer de Israel um povo exclusivo, um povo que cumpre mitzvot especiais para ele, então Israel deixaria de ser um povo exclusivo. E a palavra do Eterno não se cumpriria. É uma questão muito lógica aí. E uma pessoa que tem irata shamayim, temor aos céus, uma pessoa que teme a Hashem e não quer pecar contra ele, não quer estar inserida no texto de Isaías 5:20, que diz, ai daqueles que invertem a forma de ver as coisas, que veem a luz como trevas, trevas como luz. A pessoa que tem um temor ao Eterno, ela vai se preocupar de saber isso. De saber até onde ela pode ir, como ela pode ir. Então, vamos dar sequência ao nosso estudo. E qualquer dúvida, deixe o seu comentário na descrição desse vídeo, deixe a sua pergunta e também pode fazer contato conosco se assim for o seu desejo para maior esclarecimento. Mas eu acredito que esse ponto, essa parte sobre a questão do texto escrito e da alahá, essa parte eu acredito que ficou com uma compreensão interessante. Bem, queridos, vamos continuar aqui. O Devarim 4, no versículo 1, que diz assim, ó. E agora, Israel, ouve os decretos e as normas que eu vos ensino para cumprirdes, a fim de que vivais. Entreis e tomeis posse da terra que o Deus de vossos antepassados vos dá. E aí o texto ele traz, queridos, algo muito importante, no versículo 2, que diz assim, ó. Lotosifu aladavar, asher anochim etzaveh etchem hayom, etchem, não acrescentareis nada a esta palavra que eu vos ordeno, velotigreu, e não diminuireis, velotigreu mimeno, e não diminuireis nada. Lishmor et mitzvot Adonai Elohechem, para que possais cumprir os mandamentos do Eterno vosso Deus. Asher anochim etzaveh etchem, que eu vos ordeno. Então, queridos, o texto é claro. O texto ele diz o seguinte, que não deve ser acrescentado nada,
mas também não deve ser diminuído nada, para que se possa cumprir os mandamentos do Eterno. Então, a pergunta que a gente faz numa hora dessa, para você que acompanhou o estudo até aqui, é: uma vez que foi determinado que não se pode acrescentar e nem diminuir nada desta palavra para que se possa guardar os mandamentos do Eterno, veja que há um link, para que se possa guardar os mandamentos. Se você acrescentou ou você diminuiu, automaticamente você não consegue cumprir para que possas guardar os mandamentos. Logo, aonde fica a autorização? Aonde fica a autorização para surgir um outro escrito que contradiga esta Torá? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Aonde estaria a autorização? Não existe autorização. A Torá é muito clara. O Eterno ele determinou que assim fosse. Vamos continuar com o estudo. O Eterno ele prometeu também o seguinte, que Israel seria um povo abençoado, um povo especialmente abençoado, e que este povo seria um povo sábio e entendido. Isso está aqui no texto de Devarim. E ele continua no versículo 6, diz assim, ó: Ushmartem, e vos guardareis, va'asitem, e os cumprireis. O que? Estes mandamentos que foram falados. Ki chokhmatchem uvinatchem, porque isto é, no caso, a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Le'nei ha'amim, aos olhos dos povos. Asher ishmeun et kol ahukim ha'ele, pois eles ouvirão sobre todos esses estatutos. Ve'amru, e dirão, Rakiam hacham benavon hagoy hagadol hazeh. Somente este povo é uma grande nação, é um povo entendido e sábio. Somente esta grande nação é um povo entendido e sábio. Então veja, o texto ele diz que as nações, os povos, eles ouviriam destes estatutos e destes juízos, e que seria um povo sábio, e que eles reconheceriam, as nações reconheceriam Israel como um povo sábio, e que somente ele tem estas leis especiais. Agora, como que poderia, e aí fica a pergunta para a reflexão, como que poderia alguém nascer nas nações, cumprir este passuco aqui, este versículo, que diz assim que o povo veria e reconheceria a ele, né? Como a Israel como um povo especial. E agora essa pessoa diz assim, não, mas agora eu quero cumprir igual que esse povo está cumprindo, e quero ser que nem ele, quero ser igual a ele. Como que poderia fazer isso, deixando de cumprir esta própria Torá, em algum elemento? Então, sobre isso, os sábios comentam que o kofer, salvo engano essa é a palavra, o kofer, que é o que tem a kofruta, é isso mesmo, tem a kofruta, que é a negação de uma parte que seja da Torá. Entendeu? Essas pessoas, elas não conseguem cumprir a Torá em sua dimensão profunda. Por quê? Porque a própria Torá diz que Israel teria que ser cuidadoso, criterioso, e que ele teria que cumprir todos os mandamentos desta Torá, e que se ele cumprisse, ele seria abençoado assim, 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 ele seria uma grande nação, uma nação sábia, como o texto diz aqui, porque isto é a sua sabedoria e o seu entendimento. Então, como que alguém poderia nascer nas nações e dizer, agora eu quero isso, mas eu quero em partes? Eu quero esta Torá, eu quero essa qualificação de povo especial para mim, mas eu quero cumprir somente aquele ponto que é para mim. Não, porque se para cumprir a mitzvah de tzitzit, tem que aprender um trabalho de arte para poder enrolar aquilo ali e tal. Não, isso é muito difícil para mim, não quero. Aí você tem a opção de comprar pronto, mas se você precisar fazer e você diz que não vai fazer porque não é importante, então você não está inserido no cumprimento das mitzvot. Então, existe as formas kasher, ou a forma kasher de você seguir com esse povo. Então, a pessoa tem que tomar uma decisão, seguir dentro de um processo de giur, de conversão, daí se torna um gioret, né, um candidato a uma conversão, ou se tornar um benoah e guardar as 7 leis de Noah, porque esse é o meio kasher.
Não dá para a gente, Haz Shalom Lo Aleinu, não sobre nós isso, não nós, não dá para a gente fundar uma nova religião, porque tudo que você que assistiu este vídeo até aqui viu na própria Torá, reforça que somente o povo de Israel é uma grande nação sábia e entendida no que diz respeito essencialmente à Torá e o seu contexto. Então eu não posso, ou nós não poderíamos pegar e nos apropriar desta herança, Haz Shalom roubando esta herança, e agora dizendo o que pode cumprir, o que não pode cumprir, o que é lícito e viável para cumprir, ou o que não é lícito e viável para cumprir. Não, a Torá tem que ser cumprida em seu todo. Se uma pessoa deseja se converter, ela precisa, de antemão, aceitar a Torá como um todo. E se você que nos ouve tem dificuldade ainda com algum elemento daquilo que foi falado até aqui, e deseja, faça contato conosco através do número que vai estar no rodapé do vídeo, e nós vamos aí, eu estou à disposição para que nós possamos esclarecer qualquer ponto. Traga qualquer texto ou qualquer questionamento referente a esse tema, e Bezerra Hashem, com a ajuda do Eterno, nós vamos buscar a resposta. Se eu não tiver a resposta, eu vou buscar a resposta para que a gente possa interagir, ok?